Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o marxismo selvagem do livro do professor Egnaldo Hélio de Souza, O Manifesto contra a Ameaça do Marxismo Cultural. Estamos já no quinto capítulo do livro, onde o texto transcrito é Marxismo é marxismo. Independentemente da época, do momento ou da forma, o marxismo sempre vai gerar confusão, caos social, sangue e muitas vítimas por onde passa. Mas antes de fazer isso, ele vai fazer o quê? Lhe dar um grande presente no qual você sempre quis, mas tudo vai passar de uma grande ilusão para apenas conquistar o seu voto durante as eleições e durante anos de tortura e barbaridade psicológica. É um vídeo sobre reflexão. É um vídeo onde você precisa pensar e rever os seus conceitos, até mesmo bíblico, tá certo? E principalmente político. Se você é um conservador ou se você não é um conservador. Antes de começar a nossa reflexão, eu vou passar um vídeo que tem tudo a ver com cada parágrafo que nós vamos citar neste vídeo para despertar a sua alma que, infelizmente, não estou dizendo todos, está adormecida e cega por dogmas e doutrinas ideológicas não de homens, mas do próprio demônio. Não quero lhe assustar nem lhe causar medo, apenas quero trazer você para as verdades das escrituras. O vídeo, que é o trecho de um filme de 1984 de George Orwell, não vou passar tudo, mas em síntese trata-se de um mundo hipotético que na verdade aconteceu e está acontecendo em graus de temperatura diferente, onde um partido que nós sempre estamos mencionando consegue dominar a mente humana de todos os meios, principalmente pelo meio físico e pelo meio psicológico. Quando toda a humanidade do ser humano, do homem e da mulher é retirada, quando toda a verdade abstrata e concreta for retirada, quando todo sentimento de amor, de afeto, de carinho, de solidariedade for retirado em nome desse partido, em nome dessa ideologia, em nome deste ser que supostamente defende as minorias e a igualdade e a distribuição de riqueza para todos, quando tudo aquilo que o gênero humano, a natureza humana tem for extinta dentro do cognitivo, aí sim essa pessoa é totalmente robotizada e marcada com uma marca que lhe condena ao resto de sua vida, sem nenhuma possibilidade de voltar atrás. É um filme aterrorizante, tá? É um filme basicamente realístico, porque realmente isso aconteceu e está acontecendo. Então, para que mais pessoas não venham ser vítimas desse partido, desta ideologia marxista, que você venha aqui se inscrever nesse canal, a compartilhar este vídeo, a transmitir mais conhecimento, que nós estamos aqui constantemente pesquisando, tá certo? E precisamos que você deixe seu like, se inscreva e nos ajude a continuar nessa difícil tarefa que poucos se atrevem a fazer. Você realmente vai ficar assim de boca aberta pelas cenas. Deixe, são vários detalhes que poderíamos até fazer um vídeo à parte, só do comentário desse filme. Mas para não ficar muito extenso, vamos pegar os trechos mais importantes de algumas cenas que eu achei importante para este vídeo, tá bom? Vou passar aqui para vocês. Deixa eu ver se está tudo ok. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. O que está acontecendo aqui é uma reconstrução cognitiva. O que é isso? É
um ataque à memória, aos processos de reflexão, do pensamento, do raciocínio lógico, tanto do abstrato quanto do concreto, para estabelecer a não existência do mundo real. Ou seja, existe apenas um mundo real no qual diversas ideologias não existem. Então, quando essas ideologias, como por exemplo, no nosso caso, o marxismo, quer vir para este mundo real, eles pegam uma pessoa, como você pode observar aí, torturam essa pessoa no nível físico e mental para que esse mundo fictício, essa utopia, esse mundo invertido, esse mundo que não existe no mundo real, consiga reconfigurar a mente deste seguidor que outrora estava seguindo, ou aqueles que estavam sendo rebeldes e que foram capturados e que passam a serem torturados de uma maneira ideológica, a chamada lavagem cerebral. Aí você me pergunta, mas não, você não vê isso hoje em dia? Sim, não exatamente, mas isso pode acontecer e está acontecendo. Primeiramente num nível mental, ou seja, a tortura que você pode observar aí é uma tortura que visa retirar o conhecimento e a verdade do ser humano, ou seja, o partido ou a ideologia marxista a todo instante vai dizer que não existe que a ideia de 2 mais 2 ser 4. 2 mais 2 é igual a 4 se o marxismo, se o partido, se eles quiserem, ou seja, é uma lavagem cerebral que muitos estão recebendo. Para você entender bem, o marxismo hoje em dia é chamado de esquerda, certo? Ou socialismo. Então, isso aconteceu no decorrer do tempo e está acontecendo. Ou seja, estão retirando a memória das pessoas através dos meios de comunicação, de rádios e de jornais, de movimentos sociais, para destruir os fatos. O intuito do marxismo, do socialismo e da esquerda brasileira e de outras esquerdas pelo mundo todo é apenas destruir a humanidade e os fatos. Destruindo a humanidade e os fatos se consegue ter um bom soldado que não pode questionar absolutamente nada. Vamos ver aqui um restante. Me ajude. O que eu posso fazer com meus olhos? Então, o marxismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo, tanto é o destruidor da humanidade, dos fatos, do conhecimento e da verdade, quanto o salvador. Então, o marxismo ele tem essa dupla natureza bestial, selvagem, que induz as pessoas a acreditarem que o mal não está no marxismo, e sim no capitalismo. Mas a grande bem-verdade é que o comunismo ou o marxismo aumenta infinitamente o mal social e o mal espiritual sobre as pessoas. E, ao mesmo tempo, de uma maneira irracional, é o destruidor dessas ações que visavam atrair os seus próprios seguidores para assim serem um combustível para essa causa comunista, por exemplo, tá bom? Depois que o marxismo consegue dominar, reconstruir e destruir a mente abstrata, certo? A alma do ser humano, o espírito do ser humano, daí ele parte para o concreto, os sentidos humanos. Por exemplo, no caso aí, a visão. Quando ele destrói esse primeiro item, consequentemente, o segundo item, a visão, a audição, paladar, o tato, é destruído através de perguntas. Então, as perguntas, elas, por serem de natureza objetiva, devem induzir aquele que deve responder a responder de maneira subjetiva uma pergunta objetiva. Então, uma pura lavagem cerebral que ocorreu e ocorre dentro do socialismo da esquerda, do socialismo, do nazismo, do fascismo, do comunismo, tá certo? Ou de qualquer outra variante, feminismo, ideologia de gênero,
E assim, são muitos tentáculos para a gente abordar. Mas esse trecho desse filme vai ilustrar tudo aquilo que eu pretendo fazer neste vídeo e mostrar a vocês, tá certo? Então, esse é o objetivo. Acabar com a verdade, acabar com o fato e acabar a forma como o indivíduo vê o objeto, a natureza do objeto, tá certo? Então, quando você responde de maneira subjetiva, ou seja, uma maneira que não existe, você acaba indo para o agnosticismo. Ah, eu não sei. E é justamente isso que o socialismo, o marxismo, pretende. Alguém diz uma verdade, alguém diz um fato. Aí a pessoa que é do socialismo, marxismo, tem essa mentalidade onde 2 mais 2 não é 4, pode ser 0, pode ser 1, pode ser nada. Então não adianta você mostrar a verdade, mostrar um corpo, mostrar uma mulher estuprada por um partido, não adianta mais. Acabou-se isso. Porque eles fizeram um processo de mais de 30 anos no Brasil para destruir a mentalidade racional, para que as pessoas não pudessem rejeitar eles quando eles viessem. Você pegou essa parte? É justamente isso que o nazismo, a ideologia marxista faz. Ele quer tornar todo e qualquer cidadão marxista, um socialista, para no final de tudo destruí-lo. A lei da gravidade é uma tolice. Não existe tal lei. Tá aí, provavelmente o que acontece com os terraplanistas, né? Eles talvez passaram por esse sistema aí. Se eu achar que flutuo e você achar que eu flutuo, então acontecerá. Eu amo você. E terminou esse filme realístico, né? Então, vamos entrar aqui no nosso tema. Continuar, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui um texto para a gente consultar já já. 13, 15. Segundo Coríntios, capítulo 11, versículos 3 ao 15. Deixa eu puxar, colocar aqui. Pronto, então. O texto bíblico que realmente vai descrever totalmente o que nós acabamos de ver e o que infelizmente nós passamos em algum momento na história. O filme fez uma ilustração muito perfeita, tá certo? Mas o texto que vai realmente ser a base deste vídeo é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao versículo de número 15. Diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Não somente é falso, mas também fazem obras fraudulentas, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, usam alguma coisa que Cristo fez. Mas é falso, tá certo? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Bem, não é esplêndido que homens, instituições e líderes falsifiquem o evangelho e os próprios homens de Deus. Mas também eles imitam o próprio demônio que se transfigura em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, o mal ele tem diversas formas. Ele não aparece exatamente como um bicho feio espumando, tá certo? Mas como
algo atraente, sedutor, bonito e lhe dá diversos presentes, para no fim acabar com a sua vida e com seus sonhos. Vamos ver aqui o meu texto? Bem, assim como os anjos caídos podem se transformar em novas formas, do mesmo modo o marxismo se transforma no socialismo, no comunismo, no fascismo, no nazismo, na esquerda. As formas são inimagináveis e incalculáveis. Quero que você termine este vídeo com a seguinte ideia na sua mente: o pior cego é o que quer cegar os outros. Vamos ver também 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 4. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Aqui em 2 Coríntios 4, 4. Diz assim o texto: e nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O demônio cega a humanidade e a humanidade, quando se recusa a aceitar o evangelho, cega os outros. Os cegos afirmam que o marxismo, quando foi praticado em cima da alta pirâmide do poder, cometeu reais barbaridades, abusos, terror, fome, morte, caos, desordem, divisão, carnificina, rios de sangue, distúrbios em massas. Mas dirão os adeptos do marxismo: tudo isso aconteceu porque foi um desvio das ideias originais de Marx. Então, eles procuram justificar o injustificável. E muitos comem deste prato diabólico. Mas o fato é que estes cegos, que conduzem todos os demônios sociais, econômicos e culturais de Marx, são refutados quando mostramos os próprios textos do marxismo, que visa o mundo sem Deus, num completo caos e sem o capitalismo. Mas quem foram os ditadores do comunismo? Foram pastores, padres, capitalistas ou foram socialistas, esquerdas, comunistas, marxistas? Vou dar alguns nomes a vocês: Hitler, Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Pol Pot. Quero citar aqui a página do livro Marxismo Selvagem, do professor Ignaldo Hélio de Souza, página 90 a página 91, para fundamentar nosso vídeo, nosso estudo. Diz assim: mesmo ciente da cegueira autoimposta, insistiremos em apresentar 3 textos que até poderiam ajudar os cegos a enxergar, embora seja mais provável que o amor à cegueira e a própria escuridão os impeça. Trecho do Manifesto Comunista. O proletariado utilizará sua supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Todavia, nos países mais adiantados, as seguintes medidas poderão geralmente ser postas: expropriação da propriedade latifundiária, o emprego de renda na terra em proveito do Estado, imposto fortemente progressivo, abolição do direito da herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e dos contra-revolucionários, isto é, quem não concordasse com as ideias de Marx. Comentário do autor: centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital de Estado e com monopólio exclusivo, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte, adequação do sistema educativo ao processo de produção material, isto é, doutrinação comunista e oposição ao que não for marxista. Comentário do autor. Resumindo, Marx e Engels idealizaram uma tomada violenta do poder com a implantação de um governo onde o Estado se
apoderaria a força da economia, dos meios de comunicação, da educação, destruindo as verdades eternas, a religião e a moral. Esse foi o plano exposto no manifesto. O trecho da Biografia Mundial do Comunismo do livro Camarada, de Robert Service, diz o seguinte: os novos estados comunistas na Europa Oriental e no leste da Ásia, de Tirana a Pyongyang e de Tallinn a Xangai, tinham coisas em comum. Normalmente governavam um único partido. Às vezes havia outros grupos políticos quando eram de esquerda e submissos, que eram incorporados no Partido Comunista, ou aos quais era dada uma semi-autonomia. A ditadura era imposta. Os tribunais e a imprensa estavam subordinados ao comando político. O Estado expropriava grandes setores da economia e foi introduzido o planejamento industrial central. A religião era perseguida. As associações de sociedade civil eram obrigadas à submissão ou simplesmente aniquiladas. O marxismo-leninista era disseminado na sua variante stalinista e as ideologias rivais eram perseguidas. A administração era centralizada. O controle das instituições do Estado era reforçado por meio do sistema da nomenclatura e eram mantidas interligações estreitas entre o partido, o governo, a polícia e o exército. Então, é bem semelhante com aquilo que a gente vê no filme que foi mostrado aqui a você, não é isso? Bem, são evidências que vão contra o marxismo. O marxismo é a origem do socialismo, do comunismo, do nazismo, do fascismo e foi inspirado em ações abomináveis. Vamos ver aqui na página 94 e 95. Diz assim: negar que as ações perversas desses estados totalitários, eles começaram como socialismo, surgindo sob a bandeira do comunismo, sejam fruto direto das ações de Marx, é querer jogar os escombros do WTC para baixo do tapete. Vejamos alguns trechos do manifesto publicado pela primeira vez em 21 de fevereiro de 1848. Abolição da família. Mesmo os mais radicais se enchem de indignação ao ouvirem proposta tão infame dos comunistas, o fim da família, em especial a família tradicional. Diz assim o Manifesto Comunista: mas o comunismo quer abolir, isso é o que? Acabar essas verdades eternas, quer abolir a religião e a moral em lugar de lhes dar uma nova forma, e isso contradiz todo o desenvolvimento histórico anterior. O mal e o pecado está em cada um de nós. Mas no marxismo, o mal e o pecado se propaga e aumenta em um nível sem escala. Todo esse ataque que nós temos visto aí na notícia nos últimos dias, de supostos manifestantes armados, quebrando o comércio, atacando autoridades no seu exercício, depredando igrejas, atingindo homens e mulheres que não comungam desses ideais esquerdopatas, são ações violentas para a tomada do poder baseado numa falsa defesa de alguma vítima, em especial as minorias. O comunismo não está morto. Tudo isso mostra a você e a mim que o comunismo não tem forma e é vazio. E é justamente aí que o governo mundial do anticristo vai usar para ser o servo real das trevas, em seu maior grau de existência. Tanto a esquerda marxista quanto os demônios criaram a manipulação da linguagem e modificaram a narrativa e os fatos. Aquela velha história, né? 2 mais 2 é 4. Será que para você ainda é 4?
ou não é nada, ou não sei. O que motiva o marxista não é a pobreza das minorias, mas a sua própria pobreza. Marxismo nunca quis o bem da sociedade. Marxismo quis o seu próprio bem. A esquerda é totalmente hipócrita porque prega um falso evangelho, prega uma falsa igualdade, distribuição de riquezas, mas vive dos melhores frutos e dos e mais doces que o capitalismo produz, e na própria ostentação. E os seus servos, cegos, seguidores, os chamados idiotas úteis, estão apenas na fome, na desordem, na violência, no desemprego e na falta de educação. Quero citar aqui a página também, a página 108, uma coisa interessante. Você vai entender aqui uma coisa bem peculiar. Uma vertente do comunismo chamada de posodismo dizia que não era preciso ter medo da invasão extraterrestre. Então havia dentro do comunismo pessoas que acreditavam no extraterrestre. Afinal de contas, se os ETs dominam a tecnologia para viajar pelo espaço, é porque formam uma civilização mais avançada que a humana. E se são intelectualmente superiores, então é óbvio e elementar que todos eles vivem num perfeito comunismo. A invasão alienígena, portanto, destruiria os Estados Unidos da América e levaria os habitantes da Terra a um socialismo perfeito. Então, a gente está dizendo aqui que, primeiro, acredita em uma sociedade comunista chamada ETs, OVNIs, extraterrestres. Mas, teologicamente, os ETs, os OVNIs, os extraterrestres são um outro nome para o qual nós chamamos de demônios. Então, a sociedade comunista é composta por demônios na realidade. Como você pode ver aí em 2 Coríntios capítulo 11, versículo número 13 ao versículo número 15. O marxismo sempre vai estar errado, porque é uma ideologia antibíblica. Por fim, a revolução comunista jamais é realizada pelos trabalhadores, e sim pela seita diabólica. Qualquer tentativa de dominar o mundo por parte do socialismo sempre acaba no mar de sangue e ranger de dentes, e seus estômagos vazios. O capitalismo só pode ser criticado porque ele permite, mas no comunismo qualquer crítica é considerado crime contra o partido e a penalidade é a morte. Por fim, eu quero terminar este vídeo que você aí se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, deixe seu like, alguma sugestão e não se esqueça, o pior cego é o que quer cegar os outros. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir e tiver misericórdia da nossa nação e da nossa vida. Forte abraço a todos.